Abertura e convite. A cada nascer do sol, um convite silencioso é feito à nossa consciência, contemplar o mistério do existir. Hoje, quero caminhar com você por uma jornada onde a física quântica e a metafísica se encontram, não como rivais, mas como irmãs que apontam para um mesmo horizonte. Imagine, por um instante, que cada respiração que você dá é também um elo entre o visível e o invisível, entre o mensurável e o insondável. Esse é o fio condutor que nos guiará nesta travessia. Antes de avançarmos, permita-me fazer um convite prático. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Você pode pensar nisso apenas como um gesto simples, mas metafisicamente é mais do que isso. Ao interagir, você cria uma onda de ressonância, um campo quântico de troca, onde o conhecimento recebido se expande e ecoa. O ato de se inscrever não é só receber conteúdos, é também participar de uma rede de consciência que transborda transformação. Tal como no entrelaçamento quântico, onde duas partículas permanecem ligadas apesar da distância, sua ação agora cria laços invisíveis com outras consciências que virão depois de você. Curtiu, comentou, compartilhou? Você expandiu esse campo. É a física nos lembrando da espiritualidade da conexão. Quando damos, recebemos. Quando plantamos uma semente, inevitavelmente colhemos um fruto, mesmo que não saibamos quando. Essa é a razão pela qual iniciamos nossa jornada juntos com esse gesto consciente. Não se trata de vaidade digital, mas de compreensão profunda. Todo ato tem repercussões além do que imaginamos. E quando o ato é dirigido para nutrir vidas com conhecimento, ele reverbera em dimensões que ultrapassam a estatística e alcançam o simbólico. Sua escolha aqui é uma abertura para um universo de novas possibilidades. Hoje falaremos do multiverso, da escala cósmica e do lugar raro que ocupamos. Mas não o faremos de maneira abstrata, e sim enraizada em sua vida prática. Afinal, de que adianta compreender o infinito se não sabemos transformar o instante presente em fonte de sentido? De que adianta falar de universos paralelos se não aprendemos a valorizar o chão onde estamos agora? Portanto, respire fundo e se permita atravessar essa experiência não como mero espectador, mas como coautor. O que você ouvirá não é só teoria, mas um convite vivo à transformação. Lembre-se, cada palavra pode ser uma chave, cada metáfora, uma porta. Cabe a você atravessar. E é nesse espírito que damos início à nossa viagem, contemplando o infinito e, ao mesmo tempo, reconhecendo a preciosidade do instante. O espanto diante da escala cósmica. Quando olhamos para o céu noturno, nossos olhos encontram pontos de luz que parecem distantes e silenciosos. Contudo, cada estrela é um sol, cada brilho é uma possibilidade de mundos, e cada galáxia contém bilhões de histórias que nunca ouviremos. A física nos mostra que são mais de 2 trilhões de galáxias apenas no universo observável, cada uma com centenas de bilhões de sóis. E diante dessa imensidão, a primeira reação que surge é o espanto, seguido da humildade. É curioso como a mente humana, tão habituada a medir distâncias em quilômetros, tropeça diante desses números cósmicos. É impossível visualizar o que significam bilhões de anos-luz. A ciência nos dá os números, mas a metafísica nos dá o espanto. Essa sensação de que estamos inseridos em algo que nos ultrapassa, mas que, paradoxalmente, nos convida a participar. É o infinito olhando para dentro de si mesmo através dos nossos olhos. Quando a física fala de escalas incompreensíveis, a metafísica nos lembra que o incompreensível não é para ser explicado, mas contemplado. Imagine-se numa praia, segurando um grão de areia. Esse grão é a Terra diante da vastidão cósmica. Agora pense, dentro desse pequeno grão existe você, com toda a sua história, memórias e escolhas. A grandeza do universo não diminui o valor do seu ser. Ao contrário, o engrandece, porque mostra o quanto é raro existir. Na prática, como podemos trazer essa consciência para o cotidiano? Ao se deparar com um problema que parece grande, lembre-se da proporção. Seu desafio, ainda que legítimo, é menor que o piscar de uma estrela entre trilhões. Isso não significa ignorar a dor, mas colocar as coisas em perspectiva. Pergunte-se, dentro da imensidão do cosmos, qual é o real peso desta preocupação? Muitas vezes, essa reflexão traz alívio imediato e clareza de ação. Eu mesmo já experimentei esse exercício. Em momentos de ansiedade, levanto os olhos ao céu noturno e deixo que a mente se perca entre as estrelas. É como se cada ponto de luz me lembrasse que sou parte de uma história maior.
Essa prática simples, olhar para cima, respirar fundo, relativizar a dimensão dos problemas, é um antídoto silencioso contra a pressa e o peso do cotidiano. Funciona porque nos conecta à totalidade. E aqui está a beleza. A física descreve o universo como expansão, movimento, números gigantescos. A metafísica interpreta essa mesma expansão como um convite à consciência, um chamado para que despertemos. Não estamos sozinhos no escuro, somos parte de um espetáculo de luz que nos ensina a arte da proporção. No fundo, o universo não exige que você o entenda, mas que se deixe transformar pelo espanto que ele provoca. O mistério do multiverso. A ideia do multiverso é uma das mais ousadas que a mente humana já concebeu. Se o universo em que vivemos já é inimaginavelmente vasto, o multiverso sugere que ele pode ser apenas um entre incontáveis outros. A física quântica e a cosmologia trabalham com hipóteses como a inflação eterna ou os muitos mundos, mostrando que talvez existam realidades paralelas onde cada possibilidade encontra sua expressão. Do ponto de vista metafísico, o multiverso toca em algo que sempre intuíamos: a existência de dimensões ocultas, mundos invisíveis que coexistem com o nosso. Pense nas vezes em que você sentiu que uma escolha poderia ter mudado completamente sua vida. A física chama isso de bifurcações possíveis, a metafísica chama de caminhos da alma. Ambos descrevem um mesmo mistério: a vida é um campo de probabilidades que se atualizam conforme escolhemos. Se aplicarmos essa noção ao cotidiano, surge um aprendizado prático poderoso. Cada decisão cria uma espécie de micro-universo. Ao escolher falar com gentileza em vez de reagir com raiva, você ativa uma realidade diferente, uma linha do tempo onde a paz substitui o conflito. A física sugere que todas as possibilidades coexistem, mas a metafísica nos lembra que é através da consciência que escolhemos qual realidade se torna viva em nossa experiência. Eu já vivi situações em que a escolha parecia pequena, quase irrelevante, mas depois percebi que ela alterou profundamente o rumo dos acontecimentos. Decidir perdoar em vez de guardar ressentimento, por exemplo, abriu portas que não existiriam se eu tivesse permanecido no mesmo estado interior. Esse é o multiverso em sua versão prática. Não precisamos viajar por dimensões ocultas para ver sua ação, basta observar como nossas escolhas moldam o destino. Quando contemplamos o multiverso, também surge a questão: se existem infinitos mundos, o que significa nossa vida aqui e agora? A resposta não está em diminuir o valor do instante, mas em exaltá-lo. Entre infinitas possibilidades, este momento é o que se concretizou para você. Não é acaso, é a realidade que emergiu para ser vivida plenamente. Isso dá ao presente uma sacralidade única, como se fosse um presente cósmico entregue às suas mãos. Assim, o multiverso não é apenas uma especulação científica ou uma metáfora espiritual. Ele é também um convite à responsabilidade. Cada gesto, cada pensamento, cada decisão é uma semente que pode florescer em um universo de consequências. Ao perceber isso, você se coloca como coautor da realidade. E esse é o ponto em que física e metafísica se encontram. Ambas reconhecem que o observador não é passivo, mas parte ativa da criação. O significado da vida no infinito. Ao contemplarmos a vastidão do cosmos e a hipótese do multiverso, surge uma questão inevitável: qual o valor da vida humana diante de tamanha imensidão? Se somos apenas um ponto microscópico num oceano de mundos, nossa existência não seria insignificante? A física aponta números que podem parecer esmagadores, mas é justamente aqui que a metafísica nos convida a inverter o olhar. Quanto mais raro algo é, mais precioso ele se torna. Imagine segurar uma joia única, algo que não pode ser replicado em nenhum outro lugar. É isso que a vida consciente representa no universo, uma raridade extraordinária. A ciência nos mostra que, embora os elementos químicos sejam abundantes, a organização necessária para gerar vida complexa é extremamente improvável. A metafísica vai além. O simples fato de você estar vivo neste momento já é uma prova da singularidade e do valor de sua existência. Na prática, essa percepção pode transformar a forma como você encara seus dias. Quando sentir que sua rotina é banal, lembre-se, você é uma manifestação consciente do cosmos, uma centelha que observa a si mesma. Não existe momento comum quando olhado dessa perspectiva. Preparar um café, abraçar alguém querido ou contemplar o entardecer se tornam atos cósmicos, porque são expressões de vida acontecendo em meio a um universo silencioso. Eu já vivi essa transformação de olhar em pequenas situações.
Recordo-me de um instante em que caminhei por uma rua simples, e ao notar o vento balançando as folhas percebi a grandiosidade escondida no gesto comum. Era como se o infinito me dissesse: veja, até aqui eu estou presente. Essa experiência me ensinou que não precisamos de telescópios para sentir a grandeza do universo, basta atenção plena ao que já nos envolve. A grande lição é que a vida não deve ser medida pela sua duração ou pela escala cósmica, mas pela profundidade da experiência. Um instante de amor genuíno tem mais valor que bilhões de anos vividos sem consciência. Quando nos damos conta disso, entendemos que a finitude não é uma limitação, mas um intensificador do sentido. É o limite que dá ao momento sua beleza e nos ensina a vivê-lo como se fosse eterno. Portanto, o verdadeiro significado da vida não está em competir com o infinito, mas em reconhecer-se como parte dele. Não somos uma nota isolada, mas um acorde dentro de uma sinfonia cósmica. O infinito dá o pano de fundo, mas é na delicadeza do instante que a música se manifesta. E quando vivemos assim, transformamos cada gesto em eternidade, e cada segundo em uma revelação do valor incomensurável de existir. A raridade da vida inteligente. A ciência nos revela algo intrigante. Apesar da vastidão de galáxias e estrelas, até hoje não encontramos sinais claros de outras civilizações inteligentes. Esse silêncio cósmico tem sido chamado de paradoxo de Fermi. A probabilidade matemática sugere que não deveríamos estar sós, mas o fato de não detectarmos nada indica que talvez a vida inteligente seja muito mais rara do que imaginamos. Se olharmos pela lente da metafísica, essa raridade ganha outro contorno. Talvez a inteligência consciente não seja apenas um produto do acaso biológico, mas um chamado do próprio universo para se reconhecer através de nós. Nesse sentido, cada gesto humano de autoconsciência é um ato cósmico, uma faísca que ilumina o mistério. Somos mais do que observadores, somos os olhos com os quais o universo contempla a si mesmo. Na prática, isso nos convida a valorizar a vida de forma radical. Quando nos perdemos em comparações ou em sentimentos de insignificância, esquecemos que carregamos dentro de nós a capacidade de imaginar, criar, amar e transformar. Cada vez que você age com compaixão, ensina ao universo algo que ele não poderia expressar sem você. É como se cada ser humano fosse uma biblioteca viva de experiências únicas. Eu já percebi esse valor em momentos simples. Ao conversar com pessoas de diferentes culturas, notei como cada visão de mundo era uma janela inédita. Mesmo que duas pessoas falem sobre o mesmo pôr do sol, cada uma o percebe de forma singular. Essa diversidade de percepções é a prova de que a vida inteligente não é apenas rara, mas múltipla em expressões. É na soma dessas perspectivas que a humanidade encontra sua riqueza. Do ponto de vista quântico, cada mente humana pode ser vista como um colapso único de probabilidades. Nenhuma consciência é igual à outra. Isso significa que você, exatamente como é insubstituível. Não existe réplica da sua combinação de experiências, memórias e escolhas. A metafísica traduz isso como missão de alma. Sua vida carrega um propósito que não pode ser delegado a mais ninguém. Portanto, a raridade da vida inteligente não deve nos gerar desespero, mas responsabilidade. Se talvez sejamos uma das poucas consciências capazes de refletir sobre o cosmos, então temos o dever de cuidar da Terra, uns dos outros e do futuro. Ser raro é ser precioso, e ser precioso implica responsabilidade. Quando entendemos isso, passamos a viver não apenas para nós, mas como guardiões de um tesouro cósmico que é a própria vida consciente. Marte e os limites da exploração cósmica. Entre todos os planetas do nosso sistema solar, apenas Marte é considerado como um candidato plausível para a presença humana. Ainda assim, sua superfície é árida, suas temperaturas são extremas e sua atmosfera é frágil. A ciência reconhece os enormes desafios, e mesmo as mentes mais visionárias, como Elon Musk ou Jeff Bezos, sabem que a colonização marciana está longe de ser simples. Mas o fascínio por Marte revela algo mais profundo: a necessidade humana de expandir fronteiras. A metafísica vê nesse impulso não apenas curiosidade tecnológica, mas o reflexo de uma inquietação da alma. Estamos sempre buscando horizontes, não porque desejamos fugir, mas porque intuímos que a vida é movimento. Marte torna-se símbolo de um arquétipo ancestral, o chamado para explorar o desconhecido. Desde as cavernas até os oceanos, atravessamos limites, e agora o cosmos é um novo oceano que nos convida. Na prática,
O desejo de alcançar Marte pode nos inspirar a atravessar nossos próprios desertos internos. Quantas vezes você olhou para dentro de si e encontrou terrenos áridos, espaços que pareciam inabitáveis? Assim como Marte, esses lugares interiores podem ser transformados, desde que aceitemos o desafio de cultivar ali algo vivo. A exploração cósmica se torna metáfora de uma exploração íntima, onde cada passo no vazio revela a coragem de existir. Eu mesmo já senti esse paralelo. Em momentos de crise pessoal, parecia que eu caminhava em um deserto estéril, sem perspectivas. Mas como acontece nas simulações marcianas, descobri que mesmo em ambientes hostis, a vida pode brotar quando introduzimos uma semente. Foi ao regar pequenas práticas diárias, meditação, escrita, conversas significativas, que percebi que meu próprio solo marciano podia ser fértil. A física aponta que Marte talvez nunca se torne um lar ideal, mas a metafísica nos mostra que o verdadeiro lar não é apenas um lugar físico, e sim um estado de consciência. Não precisamos habitar outro planeta para expandir a vida, precisamos aprender a cuidar do que já temos. A exploração externa só tem sentido se for acompanhada por uma expansão interna, caso contrário será apenas fuga em vez de evolução. Assim, Marte se torna mais do que um planeta vermelho no céu. Ele é um espelho, lembrando-nos dos limites da matéria e da grandeza da vontade humana. Ele nos convida a equilibrar duas verdades. Sim, devemos ousar sonhar e explorar, mas também devemos compreender que o maior desafio é transformar nossa própria Terra em um lugar digno da raridade da vida. Marte nos inspira a olhar para fora, mas também nos obriga a cuidar do que está dentro. O mistério dos buracos negros. Poucos fenômenos cósmicos despertam tanto fascínio quanto os buracos negros. Regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada escapa, nem mesmo a luz, eles parecem ser a fronteira final entre o conhecido e o desconhecido. A física nos revela que ali o espaço e o tempo se curvam ao extremo, criando paradoxos que desafiam nossa compreensão. São como portais que sugerem que a realidade ainda guarda segredos indecifráveis. A metafísica vê nos buracos negros a representação do vazio criador. Onde a física enxerga colapso, a espiritualidade percebe transformação. Assim como uma semente precisa desaparecer na terra para florescer, talvez a informação engolida por um buraco negro não se perca, mas se reorganize em uma forma ainda não compreendida. O aparente fim pode ser apenas o início de outra manifestação invisível. Na prática, podemos olhar para os buracos negros como metáforas de nossos próprios abismos interiores. Quem nunca sentiu estar preso em um vazio, onde tudo parecia desaparecer? Nessas horas, parece que não há saída, como se a luz tivesse sido sugada. Mas a física quântica nos lembra, até os buracos negros emitem radiação, mesmo que mínima. Da mesma forma, dentro de nossos vazios sempre resta uma fagulha de esperança que pode nos guiar de volta. Eu mesmo já vivi momentos em que pensei estar diante de um colapso pessoal. Perdas, fracassos, rupturas emocionais, tudo parecia engolido por um vazio sem retorno. Mas ao permanecer no silêncio desses abismos, percebi que eram lugares de gestação, não de destruição. Assim como a gravidade de um buraco negro concentra energia em um ponto, a vida usava aquele silêncio para concentrar em mim uma força que mais tarde seria revelada em novas formas de ser. A física moderna sugere que a informação não se perde em um buraco negro, mas permanece de alguma forma codificada em seu horizonte de eventos. A metafísica interpreta isso como a garantia de que nada do que vivemos é desperdiçado. Cada experiência, mesmo as mais dolorosas, é armazenada em algum nível da consciência universal. Tudo pode ser ressignificado, tudo pode retornar sob nova forma. O vazio é apenas a preparação para o novo. Portanto, ao contemplar os buracos negros, não os veja apenas como ameaças cósmicas, mas como lembretes de que o mistério é parte essencial da existência. Eles nos ensinam que há fronteiras que a mente não pode ultrapassar, mas que a alma pode intuir. O abismo não é o fim da jornada, mas um convite a confiar no invisível. E quando aceitamos esse convite, descobrimos que até o vazio guarda luz em potência. O fim da Terra e a linha do tempo cósmica. A ciência nos diz que, dentro de alguns bilhões de anos, o Sol se expandirá e transformará a Terra em um planeta inabitável. Não é um castigo, é apenas o curso natural das estrelas. O mesmo fogo que nos dá vida hoje será o que, no futuro distante, consumirá nosso lar. Quando pensamos nessa linha do tempo,
percebemos que a permanência não existe no plano físico. Tudo que nasce, morre, e tudo que floresce, um dia se desfaz. Na metafísica, essa certeza da finitude não é um motivo de desespero, mas de sabedoria. A impermanência é o lembrete mais poderoso de que precisamos viver plenamente agora. Saber que até mesmo a Terra tem prazo nos convida a compreender que nada do que vivemos é garantido para sempre. Cada gesto, cada palavra, cada encontro é uma oportunidade única de imprimir beleza em um universo que se reinventa continuamente. Na prática, podemos traduzir esse aprendizado em escolhas conscientes. Quando você se pega adiando seus sonhos ou guardando palavras de carinho para depois, lembre-se, não há depois garantido. Se até o sol tem seus dias contados, por que deixar que nossos dias se esvaiam sem propósito? O fim da Terra nos ensina a valorizar não o amanhã distante, mas o agora imediato, onde a vida realmente pulsa. Eu já vivi momentos em que essa consciência mudou minha forma de agir. Recordo de uma vez em que adiei um encontro com alguém importante, acreditando que sempre haveria tempo. Pouco depois, percebi que aquela oportunidade jamais retornaria. Foi doloroso, mas também transformador. Desde então, aprendi que a vida não se mede em quantidade de anos, mas em intensidade de presença. Essa foi a maior lição que a impermanência me ofereceu. A física descreve a morte das estrelas como parte de um ciclo maior, onde o material estelar dá origem a novos mundos. A metafísica lê esse processo como a lembrança de que nada realmente se perde, apenas muda de forma. O fim da Terra, no futuro, pode significar o nascimento de outros sistemas, outras histórias, outros lugares onde a vida encontrará espaço para florescer novamente. Assim, o horizonte distante da extinção não é apenas um ponto final, mas uma vírgula na narrativa cósmica. Para nós, humanos, ele funciona como espelho. Somos finitos, e é justamente isso que dá valor ao instante. O universo não pede que vençamos a morte, mas que aprendamos a dançar com ela, transformando cada segundo em eternidade vivida. O fim da Terra não diminui a vida, ele a exalta, lembrando-nos de que tudo é precioso justamente porque é breve. Asteroides e o risco existencial. Entre todos os cenários possíveis que podem alterar a vida na Terra, os asteroides ocupam um lugar especial no imaginário humano. A ciência sabe que já houve colisões catastróficas no passado, como a que provavelmente extinguiu os dinossauros. Essas lembranças geológicas funcionam como sinais de alerta. A vida, mesmo rara e preciosa, é também vulnerável. O universo não é apenas palco de beleza, é também campo de forças imprevisíveis. A metafísica interpreta os asteroides como símbolos dos choques inesperados da existência. Muitas vezes caminhamos acreditando que controlamos tudo, até que um evento súbito, uma perda, uma mudança brusca, uma revelação, nos atinge como um impacto cósmico. Esses momentos, ainda que dolorosos, revelam a fragilidade da condição humana e nos convidam a cultivar resiliência. Assim como a Terra resiste impactos, também nós podemos nos reconstruir após quedas. Na prática, a humanidade tem se preparado. Projetos como a missão DART, que desviou a trajetória de um asteroide, mostram que podemos transformar conhecimento em proteção. Isso nos lembra que consciência gera responsabilidade. Do mesmo modo, em nossa vida pessoal, quando identificamos padrões de risco, hábitos destrutivos, relações tóxicas, escolhas inconscientes, temos a chance de agir antes que a colisão aconteça. A prevenção é também uma forma de sabedoria. Eu já experimentei esse princípio em minha jornada. Houve um tempo em que ignorei sinais claros de desgaste físico e emocional, acreditando que poderia seguir indefinidamente. O asteroide do esgotamento acabou me atingindo, obrigando-me a parar. Só então percebi que poderia ter redirecionado minha trajetória antes do impacto, se tivesse ouvido sinais. Esse aprendizado me mostrou que a vida sempre sussurra antes de gritar. A física descreve a trajetória dos asteroides com precisão matemática, mas a metafísica nos lembra que nossas próprias trajetórias também podem ser calculadas, se tivermos coragem de olhar para onde estamos indo. O risco não deve gerar paralisia, mas consciência. Assim como um telescópio nos alerta para o que se aproxima do espaço, a atenção plena nos alerta para o que se aproxima de nossa alma. Portanto, os asteroides são mestres silenciosos. Eles nos lembram da vulnerabilidade e da necessidade de vigilância, mas também nos mostram que é possível intervir e criar novos destinos. O risco existencial não é motivo para o medo absoluto,
mas para a responsabilidade coletiva e individual. E quando unimos ciência e consciência, descobrimos que até mesmo pedras errantes no espaço podem nos ensinar a arte de viver com atenção e propósito. Encerramento e convite final. Chegamos ao fim desta travessia, mas não ao fim do conhecimento. O que percorremos juntos, a imensidão do cosmos, o mistério do multiverso, a raridade da vida, os buracos negros e até os riscos cósmicos, não foi apenas informação. Foi um convite a sentir, a perceber que dentro de cada um de nós pulsa a mesma força que move estrelas e constelações. O universo não é algo externo a ser contemplado, ele é também o que respira em você. A física nos mostrou grandezas e limites, enquanto a metafísica nos revelou sentidos e significados. Juntas, elas nos lembram que somos tanto pó de estrelas quanto consciência desperta. Não importa se olhamos para os trilhões de galáxias ou para o silêncio de uma noite estrelada, em ambos os casos, o chamado é o mesmo: despertar para o valor do instante, para a responsabilidade de ser um fragmento consciente do infinito. Na prática, isso significa viver de forma mais atenta e compassiva. Significa cuidar da Terra como nosso lar sagrado, valorizar as relações como presentes raros, cultivar escolhas que reflitam não apenas nossos desejos individuais, mas o bem coletivo. Se o universo nos concedeu a dádiva da consciência, não foi para desperdiçarmos em distrações superficiais, mas para manifestarmos beleza, sabedoria e cuidado. Eu mesmo já senti esse chamado em momentos de contemplação silenciosa. Quando olho para o céu noturno, não vejo apenas estrelas, vejo perguntas abertas, vejo possibilidades. E percebo que cada decisão minha, por menor que pareça, é como uma estrela acesa ou apagada. Essa consciência me lembra diariamente que não sou espectador, mas participante ativo de uma obra cósmica em andamento. Assim, deixo aqui meu convite: continue essa jornada comigo. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Não como um gesto trivial, mas como um ato consciente de expansão. Cada interação sua amplia este campo, permitindo que mais pessoas recebam reflexões que podem transformar vidas. Ao se inscrever, você se torna coautor desta missão de despertar, conectando sua consciência a uma rede viva de transformação. Que possamos seguir adiante como exploradores do invisível, aprendendo com a ciência e nos aprofundando na sabedoria que nasce do silêncio. O universo é vasto, mas a vida é breve. Que possamos honrá-la em cada gesto, em cada pensamento, em cada respiração. Porque, no fim, não importa se estamos olhando para buracos negros ou para uma flor simples, ambos nos dizem a mesma coisa: existir é um milagre, e viver com consciência é a maior aventura de todas. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!